Como é que está a busca do Sport por contratações para o restante da temporada? Qual a prioridade do clube no mercado? Por que o clube só contratou 2 jogadores até agora? São perguntas que muitos de vocês estão se fazendo e a gente vai conversar sobre isso. Então, roda a vinheta que a gente tem muito assunto para falar. Fala pessoal, ligado aqui no canal do Lucas Holanda. Vamos para mais um vídeo e dessa vez vamos falar da busca do Sport por contratações para o restante da temporada, um tema que todo torcedor aí está ansioso para ter novidades, né, mais concretas, porque até agora o Sport fez um mercado tímido com apenas 2 contratações. Então, antes de mais nada, eu queria pedir para você se inscrever, se ainda não está inscrito, deixar o like, claro, compartilhar para que mais pessoas possam acompanhar a nossa cobertura diária do Sport. Vamos lá. Bom, como eu falei, né, o Sport só anunciou 2 jogadores até agora, né, desde a chegada do técnico Daniel Paulista. Contratou o goleiro Gabriel Vasconcelos por empréstimo junto ao Vitória e também contratou o volante Pedro Augusto numa negociação em definitivo. Pedro Augusto, que era do Fortaleza. Gabriel Vasconcelos chegou emprestado, né, pelo Vitória até o final da temporada, com o Sport pagando salários, e o Pedro Augusto assinou em definitivo até dezembro de 2026. O Sport não pagou nada ao Fortaleza pela transferência. Com relação à saída, né, o Sport liberou o goleiro Thiago Couto para o Vitória, também por empréstimo, e o Vitória pagando os salários. Vamos lá. A janela ainda não abriu para inscrições, né? A janela abre dia 10 de julho e vai até dia 2 de setembro, se eu não me engano. Porém, esse período de pausa para jogos, né, os clubes podem contratar e inscrever naturalmente quando a janela abrir dia 10. Esse período não é somente para... você não significa que porque a janela abre dia 10, você só pode contratar a partir do dia 10. Não é isso. A janela abre para inscrever. O Sport, como eu já falei, já contratou 2. O Gabriel Vasconcelos e o Pedro Augusto, que serão inscritos a partir do dia 10 de julho. O Sport está no mercado, agora falando de futuro, né? O Sport está no mercado em busca de reforços, isso aí é óbvio, todo mundo sabe. E o Sport, um dos focos principais do Sport é o setor ofensivo, até porque o clube tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Então, é uma das prioridades do Sport para o setor, nessa janela de transferências, né? E o que é que está... Qual uma das dificuldades que o Sport está enfrentando? O Sport, lanterna, com apenas 3 pontos conquistados, se vê numa posição complicada de mercado. Por quê? Quem tem proposta do Sport e de outro clube em situação melhor, naturalmente, o outro atrativo é mais vantajoso, né? Porque tem uma situação melhor no campeonato, e etc, etc. E aí, para competir, o Sport pode ter que aumentar a questão financeira. E aí o Sport tem uma equação para fechar que é o seguinte: quem quer aceitar pede um valor maior, ou um contrato até 2026, por exemplo. E tem muito jogador que o Sport tenta que tem outros mercados. Por exemplo, os colegas do Globo Esporte trouxeram algumas semanas que o Sport realizou sondagens pelo Lautaro e pelo Bolazier, atacantes do Cruzeiro. No caso do Lautaro, o Cruzeiro, pelo menos até então, não tem intenção de emprestar, que é uma venda. O Sport, pelo que a gente tem assim, de informação, não deve fazer nenhum investimento mais forte, porque já gastou 57 milhões nos investimentos no início do ano. E por empréstimo, é muito complicado, porque o Bolazier, o Cruzeiro, é um cara que está sendo usado lá. Então, assim, esses 2 foram nomes sondados, mas nenhuma coisa mais concreta andou, porque no caso do Lautaro, que poderia ser uma peça que o Cruzeiro pudesse negociar, o Cruzeiro prioriza uma venda. No caso do Bolazier, o Bolazier deve ser utilizado pelo Cruzeiro. Então, esse é um mercado que o Sport tem muita dificuldade. Por quê? Quem tem atacante não libera ou quer muito dinheiro.
E aí, o Sport vai ter que desdobrar uma equação, porque precisa de reforços, que é justamente conseguir achar um meio termo de trazer jogadores com qualidade para agregar, sem comprometer as finanças, e que consiga vencer concorrência no mercado. Quem vai ser, a gente, eu não sei. Estou muito curioso para descobrir quem são esses reforços ofensivos que o Sport está tentando. Até então a gente não tem nenhuma informação de nada mais avançado, o que não significa que não tem, eu sempre gosto de dizer isso, porque não é porque a gente não tem informação que não existe, mas publicamente nem de outros colegas também vazou nada de uma negociação mais avançada com ninguém. Então, esse é um ponto aí que eu queria trazer para vocês. E outro ponto, assim, é que nessa questão de mercado, né, muitos jogadores são oferecidos ao Sport, muitos mesmo, muitos, mesmo na situação que eu falei, né, de 3 pontos, de ser lanterna, não ter vencido e etc. Mas oferecido não quer dizer que o clube vai abrir negociação. A gente viu alguns casos nessa última semana que foram divulgados, né, por outros colegas, de jogadores que foram oferecidos, o Bergson, que passou pelo Náutico, para o Ceará, para o Fortaleza, que está na Malásia, foi um jogador oferecido. O holandês Bilal, né, que meu amigo Pedro Maranhão trouxe lá no NE 45 minutos, que todo mundo ficou tirando onda, né, por conta do nome. Também foi o nome oferecido, mas a tendência é que o Sport não avance nada para negociação. O John Murilo, pelo que eu tenho de informação, foi um nome oferecido, mas a tendência é que o Sport, pelo menos até então, não consiga, não abra, né, uma negociação mais forte. Tem até uma declaração da presidente do América de Cali que confirma a proposta por ele, né? Então acredito que não deva avançar essa questão, e vários outros nomes que são oferecidos e que o Sport não abre negociação, porque, repito, oferecido não significa que o clube quer uma negociação. Então é isso assim que a gente tem para trazer para vocês. O cenário de mercado do Sport é tímido, com apenas 2 contratações. Eu falei tudo isso, mas eu esperava mais. Esperava que o clube pudesse ter uma postura mais agressiva. E aí essa questão que eu trouxe de que o clube está enfrentando dificuldade nessa questão da concorrência, por ter apenas 3 pontos e outros jogadores priorizarem outros destinos, não estou querendo passar pano para a direção, nada disso, é apenas uma informação, e é informação. Informação não dá para brigar com os fatos. E outro ponto também, que é importante a gente falar, que vários clubes da Série A, né, que jogaram a 12ª rodada, diferentemente do Sport, eles entraram de férias depois, né, aquelas férias padrão de 10, 15 dias, e voltaram às atividades na última sexta-feira, né, se não me engano, na última quinta, sexta-feira. Então, muitos desses jogadores, o próprio Lautaro, como a matéria do Globo Esporte informou há algumas semanas, estavam de férias, né? Então não queriam escutar muitas coisas. Então pode ser que a partir desta semana agora o Sport consiga avançar em algumas frentes que poderiam estar pendentes por conta dessa questão das férias. Mas esse é o cenário de hoje. O Sport tem apenas 2 contratações feitas até agora, o goleiro Gabriel Vasconcelos e o volante Pedro Augusto. Tem como uma das prioridades no mercado o setor ofensivo, mas busca reforços para outras áreas do campo também, zagueiro, lateral, enfim, o Sport está no mercado e vai trazer esses jogadores. Quando, quem, aí a gente não dá para cravar para vocês, porque a gente não tem essa informação e não dá para ficar chutando aqui, né? Porque a gente tem, esse é o cenário concreto, o clube enfrenta essas dificuldades, como eu falei, né? Concorrência e um poder de mercado mais baixo por ser lanterna. Então, quem, no sentido, dando exemplo aqui, jogador X, ele pode ajudar, mas ele quer no mínimo um contrato até 2026. Então, esse é um dos desdobramentos que o Sport enfrenta aí no mercado, né? Essa equação de tentar trazer jogadores para agregar num padrão que o clube consiga pagar e sem comprometer também o futuro do clube. É isso, pessoal. Queria saber de vocês, qual deve ser a prioridade do Sport na janela de transferências? Vocês concordam também que é o setor ofensivo? Eu acho também que é o setor ofensivo, mas não pode esquecer da defesa. Acho que o Sport precisa trazer pelo menos um zagueiro e um lateral esquerdo para o sistema defensivo. Deixem aí nos comentários. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tamo junto!